Opa, o que que temos? Temos aqui um texto longo, é típico de texto de Enem, não é difícil, galera. Interpretação e buscar aí os esquemas, né? Que no caso o triângulo já está pronto no exercício. Tá certo? E aí é um teste. Eu trouxe essa tabela, como várias vezes em vários vídeos, uma tabela simples de 30, 45 e 60 graus. Geralmente não vem nos exercícios. Se tiver uma condição, olha, use raiz de 3, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2, assim assado, ou você vai ter que lembrar. Tá? Por isso da importância de insistir até fixar muito do que está aqui. É aquela tabelinha simples, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz quadrada do numerador. Tangente é seno sobre cosseno, ó, tá vendo? Ó? E seno de 45 dividido por cosseno de 45 são iguais, vai dar 1, por isso. E lembrar ângulos complementares quando a soma dá 90, ó. 30 mais 60. Ó, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60, o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Olha, os dois são iguais, ó, porque 45 mais 45, 90 graus. Tá ok? Vamos ler o problema? Era que é um teste. Vamos aqui. Três cidades, A, B e C, olha lá, A, B e C, que estão aqui interligadas, algumas delas, precisam ser interligadas para que seus moradores possam comercializar os produtos por eles produzidos. Óbvio, é isso? O A está produzindo, o B está produzindo, os moradores de C estão produzindo e querem negociar entre as cidades. Já existem duas estradas em linhas retas que ligam A a B, então A a B já existe, né? O pessoal de A e de B pode negociar, existe essa estrada, também existe a estrada de B e C. Ou seja, não existe a estrada de A a C. Então, se o pessoal de A quiser negociar com C, vai ter que passar por B para ir para C e vice-versa. Longo, né? Então vamos resolver isso aí. Sendo que as prefeituras das cidades A e C, desejam construir uma nova estrada para ligá-las. Ok. A figura abaixo mostra um levantamento topográfico feito por uma empresa de engenharia, sabendo-se que as medidas determinadas pela empresa de engenharia foram AB, a estrada AB tem distância de 100 km. A estrada AB tem distância de 100 km. E medida, aqui tem né, uma vírgula, ficou sem vírgula, e M, que é a medida do ângulo ABC, por isso que o B é no centro, o chapeuzinho ficar no B, vale 60 graus. Ok? E a medida de BAC, ó, BAC, tá vendo onde fica aqui, né, a nossa abertura, aqui é a abertura que é o ângulo, tá certo? Que é a variação, fica aqui, vale 75 graus, tá aqui. A distância entre as cidades A e C, a distância entre as cidades A e C, que deve ser considerada para a construção de uma estrada em linha reta para ligar estas cidades é. Mas já apareceu um ângulo de 45. Na verdade, esse ângulo de 45 ele não vem, ele não está lá no texto. Concorda que ele não está no texto? Então, ele não está no texto, mas eu já coloquei. Ou seja, o que é que vem no texto? Vem a estrada AB, estrada BC, a distância de A a B, o ângulo de 75 graus, o ângulo de 60 graus. Não vem esse ângulo. Mas, como é que você achou esse ângulo? Olha, esse ângulo, como é que você achou? A soma dos ângulos não dá 180 graus? A soma dos ângulos internos de um triângulo, 180 graus. Portanto, 60 mais 75, o que vai dar 115. É isso? Opa, 70 mais 60
Vamos lá, 75 é 75, né? Mais 60 vai dar 135, né? 135 para 180 falta o 45. Então eu já coloquei o 45, mas por que você colocou 45? Bom, a gente quer a distância entre as duas cidades, que é A e B, vamos chamar aqui de X. É a distância entre essas duas cidades, vamos chamar de X. Por que você colocou 45 graus? Olha, eu não sei quanto vale seno, cosseno, tangente de 75 graus. Então, eu não vou trabalhar com isso aqui. Eu vou trabalhar com ângulo de 60, 45, que é o que tem aqui, tá vendo? Isso é importante, isso é muito importante. Porque você sabe, é mais fácil, muito mais fácil, mas muito mesmo. Ângulo de 60 e de 45, tangente, seno, cosseno. E aí, o que acontece? A gente vai aplicar o que aqui? Olha, eu tenho aqui, eu quero um lado que está oposto ao ângulo de 60 graus. Eu tenho aqui um lado que está oposto ao ângulo de 45 que eu coloquei, que eu construí, né, que eu determinei. Então, eu conheço aqui 4 dados desta maneira. Conheço e quero um deles, na verdade. Então, a gente aplica aqui a lei do seno. É, lei do seno. Por quê? 2 ângulos e 2 lados. Se fosse lei do cosseno, eu precisava de quê? 3 lados. 2 eu conheço, um terceiro que talvez eu não conheça, porque eu quero o ângulo, ou vice-versa. Não, eu tenho aqui 2 ângulos e 2 lados. 2 ângulos e 2 lados, lei do seno. Ok? Então, eu vou ter aqui, ó, x, que é o lado oposto ao ângulo de quem? De 60 graus. Então, lei do seno, seno de 60 graus. Perfeito? Vai ser igual, é uma igualdade entre duas razões. O lado oposto ao ângulo de 45 graus, que é 100, sobre o seno de 45 graus. Pronto. Desta maneira, eu consigo determinar alguma coisa no triângulo. Eu tenho 4 valores, 3 eu conheço e um lado que eu quero. Não dá para aplicar aqui lei dos cossenos, que lembra esse lado ao quadrado igual a quem? Esse lado ao quadrado mais esse ao quadrado. Mas esse eu não tenho. Então, olha, presta atenção para saber que lei você quer aplicar. Eu tenho 2 ângulos. Um lado oposto a um dos ângulos e quero o outro lado oposto ao outro ângulo. Lei dos senos, que é essa igualdade aqui. Aí eu tenho x sobre seno de 45, olha lá, seno de 45 graus. Quem é? 45, seno é o quê? Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. É igual, vai ser igual, ó, igual lá em cima. 100 sobre quem? Seno de 45. Opa, era. Você leu seno de 60 como seno de 45. Volta aqui, era. Opa, volta ali, era, que não é isso. Opa, eu li errado. Opa, não li 45, para quê? Não tem 45, ó. X sobre seno de 60. Opa, era seno de 60. Seno de 60 está aqui, ó. Seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, né? Era raiz de 3 sobre 2. É seno de 60, tá? Seno de 45 vai ser agora. Deixa eu apagar aqui, porque isso não foi ainda. E aí, aqui eu tenho 100 sobre o seno de 45. É aqui que é 45, olha lá. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Perfeito? Olha que beleza. Aí eu vou ter que fazer. Olha só, galera. Tem aqui o seguinte, ó. Presta atenção, tá? Não é para tudo. Eu tenho aqui x sobre uma fração, 100 sobre uma fração. E aqui, ó, são iguais, ó. Aqui embaixo, ó. Fácil, fácil. Simplifica aqui, ó. Pronto. Já resolveu uma parte disso. Eu posso simplificar assim nessa igualdade, eu posso. Aí eu tenho x sobre raiz de 3, 100 sobre raiz de 2. Vai multiplicar em cruz, que na verdade não precisa. Vai ficar x igual a quem? Raiz de 3 vezes 100. Raiz de 3 vezes 100. Ou 100 raiz de 3 sobre quem? Sobre raiz de 2. Ok? Vamos lembrar? Ó, x vezes raiz de 2, então significa raiz de 2 vai continuar dividindo aqui.
como divisor. Agora, eu tenho raiz de 3 vezes 100. 100 raiz de 3. Perfeito? Vamos fazer aqui uma separação, senão vai ficar muito, né? Entendeu? Aqui, olha, vai dar de eu pegar x vezes raiz de 2, raiz de 2x, igual raiz de 3 vezes 100, eu já deixo 2 dividindo, porque ele vai ficar multiplicando aqui, vai passar dividindo. Ou seja, olha, ali eu tenho x é igual 100, tá? Deixa eu colocar bonitinho, ó, 100 raiz de 3 sobre raiz de 2. E aí entra quem, galera? Racionalização de denominadores. Aqui eu tenho um radical, aqui uma raiz quadrada, vai multiplicar em cima por raiz quadrada de 2 e embaixo por raiz quadrada de 2. Só fazer isso aqui, ó. Quando eu tenho um radical, só um radicalzinho aqui no denominador. Claro que aqui é 2, né? Tem essas situações, mas é difícil acontecer de outra maneira. Aí eu tenho x, que vai ser igual 3 vezes 3 é 6. Melhor, 3 vezes 2 é 6. Então, vai ficar 100 raiz quadrada de 6, porque aqui, ó, 3 vezes 2, 6. Aqui embaixo vai ficar o quê? Pode ser tudo. 2 vezes 2, 4, raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 4 é 2. E, portanto, o x aqui vai ser igual, simplifica, né? Pode usar, eu vou usar outra cor para ficar melhor para você. Simplifica aqui por 2, não é aqui, ó, não existe. Aqui é raiz quadrada de 6, vai continuar raiz quadrada de 6. Agora, 50 por 2, ou melhor, 100 por 2 é 50. Então, aquilo tudo ficou 50 raiz quadrada de 6. Perfeito? Esse, então, é o valor de x, que é a medida aqui do comprimento, que tem que ser a estrada de liga A a B. E aí, portanto, a nossa resposta, 50 raiz de 6 km, é a letra E. 50 raiz de 6 km. Perfeito? Legal? Um bom exercício. Aí, treinando aí a lei dos senos, a importância, né? De usar a lei do seno. Nem pensou em retângulo, né? Triângulo retângulo, que não é triângulo retângulo. Nem dá para pensar. Lei do cosseno, eu preciso conhecer dois lados, o ângulo entre eles e querer o lado oposto, ou que tem o lado oposto e quero o ângulo que está entre esses outros dois lados que eu já conheço. Não é o caso aqui. Sucesso!